Só botar. Olá, seja muito bem-vindo, muito boa tarde. Deixa eu ver aqui, pessoal chegando. Muito boa tarde, pessoal. Você que está me assistindo pela live, você que está assistindo pelo IGTV. Deixa eu só colocar aqui meu fone, que eu esqueci de colocar. Nunca eu vou conversar com alguém hoje, porque hoje só sou eu. Oi, a Geisa Carinho. Olá, boa tarde. Bom, você que está assistindo que vai assistir pelo IGTV e você que está assistindo aqui pela live, hoje é o nosso 12º episódio da nossa série Orange Talks, que é a nossa série semanal sobre empreendedorismo, gestão de negócios. E o tema de hoje é como abrir o seu negócio no Rio de Janeiro com baixo investimento. Esperar o pessoal entrar um pouquinho. Olá! Obrigada. Muito boa tarde. Pode ir entrando. Deixa eu só ajustar aqui. Bom, o tema de hoje, a gente tem falado em algumas postagens que a gente faz sobre como abrir negócio, quais são os desafios, quais são os primeiros passos para você abrir um negócio no Rio de Janeiro. E, no geral, sem ser abrir um negócio no Rio de Janeiro, no geral tem alguns passos em que você precisa seguir. Toda vez que você for abrir um negócio, na verdade, você precisa ter na sua mente o que você quer fazer, em que área que você quer atuar, se você vai atuar sozinho. Então, quando você abre um negócio, você pensa em abrir um negócio, são muitas coisas que você precisa ter consciência, anotar ou criar um plano de ação para você executar. Então, eu deixei anotado 10 passos para te ajudar. São 10 passos básicos, assim, que todo negócio tem que realizar para que você consiga lá. Oi, Carol! Que você consiga realizar para conseguir abrir o seu negócio com baixo custo, conseguir abrir o seu negócio formatado no melhor modelo desde o início. Por exemplo, se você for abrir uma consultoria e no início vai ser só você, então você tem que formatar o seu negócio. Oi, Ju! Já pensando que o seu negócio no início ele vai ser pequenininho. Então, tudo isso tem que passar pela sua cabeça. Não, eu vou montar minha empresa, mas eu já vou ter 3, 4 funcionários. Então, já é uma outra estrutura. Então, por isso que eu desenhei esses 10 passos para você seguir, para você formatar o seu negócio, para você iniciar o seu negócio no Rio de Janeiro. E o primeiro passo para você abrir um negócio no Rio de Janeiro é definir qual vai ser a sua atuação. Você vai trabalhar com serviço, você vai trabalhar com comércio, você vai trabalhar com consultoria, você vai dar curso online. Qual é a sua área de atuação? E dentro dessa área de atuação, quais são as legalidades que envolvem essa área? Você tem que começar a pesquisar sobre isso. Então, por exemplo, eu quero dar curso online e eu vou abrir minha empresa no Rio de Janeiro. Tá, mas curso online, o que envolve abrir uma empresa de curso online? Que tipo de empresa que eu posso abrir? Que tipo de legislação que eu tenho que obedecer? Oi, Tati, seja muito bem-vinda. Que tipo de legislação eu preciso obedecer? Quais são os critérios do município do Rio de Janeiro que eu preciso seguir? Ou do estado, por exemplo, se não for curso online, se for uma empresa de e-commerce no Rio de Janeiro, então você tem que ver sua inscrição estadual. Então, assim, depende muito qual é o seu ramo de atuação, de que forma você vai exercer sua atuação. Que aí você vai começar a verificar as legalidades, quais são as leis municipais, estaduais e federais que você precisa atender, e também para formatar o seu negócio de acordo com as leis. Então, o seu negócio ele já precisa iniciar dentro de um formato. E aí você vai precisar pensar em todos esses passos que eu vou seguir daqui adiante. E o primeiro deles, como eu falei, é a sua área de atuação.
Se você já tem uma profissão, se você já tem uma expertise, ou se você vai abrir uma franquia, você já começa daí com a sua área de atuação. Se você definiu, vou abrir a franquia X, e dentro dessa franquia X eu tenho esse modelo de atuação que eu preciso desmembrar. Então eu vou pesquisar junto com o contador, quais são as leis que eu preciso seguir fiscais, com um advogado, quais são as leis de regulamentação, quais os tipos de contrato que eu posso exercer. Por exemplo, eu vou trabalhar direto com o consumidor, ou eu vou prestar serviço para empresas. Então, isso tudo é dentro da sua área de atuação, quais são as legalidades que envolvem isso. Pode chegar aí, pessoal. Boa tarde. Então, você tem que sempre ficar atento a todas as questões relacionadas à sua área de atuação. Boa noite. Boa noite. 6 horas da tarde, boa tarde. Não, passou das 18. Discussão sobre se é boa tarde ou se é boa noite. E a partir daí você vai começar a notar, poxa, qual é a minha área de atuação? Eu sou um advogado, eu sou um professor que trabalho em cursos online, eu sou contador. Dentro da minha área de atuação, quais são as leis que regem a minha atuação? Eu sendo um negócio, não sendo um profissional, né? Tem uma grande diferença entre você ser um profissional da área e entre você ter um negócio dentro daquela área. Então, você vai ter que começar a pesquisar quais são as leis, quais são as obrigações fiscais, quais são os documentos que são exigidos, por exemplo, pela prefeitura, sei lá, por algum órgão de fiscalização. Por exemplo, se você for arquiteto, você tem que ser associado à associação de arquitetos, ou se você é engenheiro, você tem que ser associado ao órgão dos engenheiros, eu não sei qual é, mas sempre às vezes tem algum órgão de classe que você precisa ser associado para você atuar naquela profissão, você ter um negócio naquela profissão. Então, quando você define a sua área de atuação, não é basicamente falar, eu sou professor de inglês, vou abrir meu curso online de inglês e pronto. Não, você tem que pesquisar tudo que envolve nisso para você não dever ao governo alguma documentação que você deveria ter entregue e ser multado por conta disso. Você não ter alguma certificação que possa te ajudar a vender os seus cursos ou seus serviços no mercado. Então, são todas essas nuances que você precisa ficar atento quando você pensa qual é a sua área de atuação. Não é simplesmente definir no que você vai trabalhar. E a partir daí, você também vai pesquisar, eu, quero ser um professor de inglês que vou abrir um curso em EAD. O que existe no mercado? Além das legalidades da área de atuação, que eu preciso saber, é responsabilidade de cada um saber essas informações. Não existe aquela desculpa, puxa, não sabia disso. Toda vez que você abre um negócio, você está assumindo a responsabilidade de que sim, você tem que procurar saber quais são todas as legalidades que envolvem o seu negócio, que envolvem a sua área de atuação. E é por isso que eu comecei por esse ponto, porque isso é muito importante. Seja você MEI, seja você uma EIRELI, seja você uma empresa de sociedade limitada, independente do formato, da natureza jurídica do seu negócio, independente do tamanho do seu negócio, o dono do negócio, o empreendedor, ele é sempre o responsável, deveria ser, por correr atrás dessas informações. Não necessariamente vai cair no seu colo, um pacotinho com um manual de A a Z de tudo que você precisa fazer. Não é assim que funciona. Claro que a gente pode sempre ter ao nosso lado profissionais que vão nos ajudar nessa jornada. Por exemplo, o contador, que é um parceiro assim, incrível de qualquer empreendedor. O contador é um aliado que todo empreendedor deve assim, colocar embaixo do braço como se fosse a Bíblia. Porque um bom contador que vai te auxiliar, te dar consultoria, é você garantir que você não está sozinho, garantir de que você vai ter as melhores informações, as informações mais apuradas sobre as legalidades. Oi, Guilherme, seja bem-vindo. Sobre as legalidades, sobre as mudanças de legislação, claro, ligadas à área da contabilidade, ligadas à área de departamento pessoal, de tributário e tal.
E você também pode ter um advogado, por exemplo, se você precisa lidar muito com contratos, com áreas que possam envolver muitas leis, você precisa sim ter um escritório de advocacia te assessorando nessas informações. Por exemplo, do ano passado para cá, nós tivemos a LGPD, que veio para remodelar diversas coisas dentro dos negócios, a forma como você fala com seus clientes, a forma como você tem um blog ou tem um site, tudo isso está sendo remodelado. Isso para todos os negócios, mas tem negócios que a lei e os tributos mudam de tempos em tempos, de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses, tem a atualização das leis. Então, dependendo da sua área de atuação, é uma coisa que você precisa ficar ligado. Se você precisa ter um escritório de advocacia te auxiliando para verificar, será que eu estou atuando da forma correta? Será que teve alguma atualização na lei? Porque nós, empreendedores, talvez não tenhamos tempo para cuidar de tudo. Então, a gente tem que sim se resguardar e ter profissionais parceiros para nos ajudar nessa jornada. E o advogado e o contador são 2 profissionais fundamentais nessa jornada. Dentro da lei, dentro da parte fiscal e tributária, são 2 profissionais super importantes. Olá, Valdices, boa tarde, seja muito bem-vindo. E aí, desmembrando dentro da área da atuação, nós temos a parte de análise de mercado, que é, além de você enxergar qual é a sua área de atuação, quais são as legalizações, quais são todas as adaptações e informações que você precisa ter, na análise de mercado você vai começar a olhar o que existe no mercado da sua área de atuação. Por exemplo, o professor de inglês que quer abrir um curso de inglês em EAD. Ele precisa olhar para o mercado e verificar, nossa, o que existe no mercado hoje, quais são as formas de ensino de inglês, o que já está defasado, o que não está, por exemplo, tem curso de inglês que é em escola física presencialmente, tem curso de inglês que é online, mas é só uma plataforma que não tem contato nenhum, tete-a-tete professor com aluno. Então, eu posso criar uma metodologia específica para ter um contato mais próximo com o meu aluno. Então, eu posso criar um material específico, sei lá, para quem quer estudar, passar para o Itamaraty, que é a prova para diplomacia. Então, eu posso criar um curso de inglês específico para quem quer fazer concurso público ou para quem quer tirar esses certificados internacionais de inglês para trabalhar fora ou para fazer uma universidade fora do país. Então, é você olhar o mercado, por exemplo, cursos de inglês existem dos milhares, tem escola, tem professor particular, tem cursos online de plataformas, tem cursos online de pessoas. Então, você precisa olhar para o mercado, ver quais são as possibilidades existentes, quais são os formatos existentes, como que eles se comunicam com o cliente, como se comunicam com o mercado, quais são as ofertas, quais são as metodologias que eles ensinam, que eles praticam, e tentar se encaixar no mercado de uma forma diferenciada. Então, o que eu olho para o mercado hoje e enxergo que é uma defasagem, ou enxergo que é uma brecha em que eu posso atuar, ou às vezes até um nicho, como eu falei, um curso de inglês para pessoas que querem prestar concurso público, curso de inglês especializado apenas em diplomacia, ou seja, apenas em pessoas que querem cursar o Instituto Rio Branco. É um nicho, então você vai se especializar, não é tudo, por exemplo, não é qualquer curso de inglês que vai te preparar para ser um diplomata, porque para você ser um diplomata você não precisa só falar inglês, você precisa falar muito bem inglês, você precisa escrever artigos científicos em inglês, você precisa ter uma excelência muito alta em inglês, uma proeficiência muito alta. Então, talvez um curso de inglês focado em diplomacia não haja no mercado. Eu não sei se existe ou se não existe, mas talvez não exista e você pode simplesmente criar esse serviço, criar o seu negócio focado nisso. Então, a análise de mercado é exatamente isso, é você olhar para o mercado, enxergar o que existe, enxergar quais são as propostas. Olá, Arte Design.
enxerga quais são as propostas existentes hoje, qual é a defasagem de cada empresa. Por exemplo, você pode pegar uma planilha, botar lá todos os concorrentes, independente se é local ou não. Conhecimento é sempre importante. Às vezes uma tecnologia diferente que alguém esteja utilizando, que você pode agregar. Às vezes uma forma de comunicar com o cliente que você pode adaptar para a sua realidade. Então, não necessariamente, por exemplo, você vai abrir sua empresa aqui no Rio. Não necessariamente você vai pesquisar só concorrentes aqui do Rio. Você pode pesquisar concorrentes do Brasil inteiro e adaptar para a sua localização. Às vezes, isso não se chama copiar, isso se chama pesquisa e você trazer para a sua realidade. Você não vai replicar, mas você pode adaptar. Todo negócio, ele enxerga o outro e adapta ou cria brechas, ou na verdade ele não cria brechas, ele enxerga brechas que podem se transformar numa oportunidade de mercado, que pode se transformar num nicho muito específico. Então, por exemplo, nesse caso do professor de inglês, ele pode olhar no Brasil inteiro quais são os cursos de inglês que existem, quais são as metodologias, quais são as formas, e desenhar uma forma própria dele se posicionar no mercado. Então, Juliana, eu encontrei que no Brasil não existem cursos de inglês dedicados à diplomacia. Então, eu posso ou anunciar a nível Brasil ou escolher, por exemplo, eu não posso iniciar a nível Brasil porque eu não tenho, a gente ainda vai chegar lá, mas eu não tenho verba para isso. Iniciar já a nível Brasil é dar um passo maior do que a perna. Então eu tenho que pensar, como eu vou iniciar pequeno, se eu sou eu que faço marketing, eu que faço financeiro, eu que faço contrato, eu que mexo na plataforma, eu que faço tudo, eu o empreendedor. Então a gente tem que dar um passo atrás e pensar, E aí que vem o planejamento do negócio. Se o meu negócio é pequeno, eu não posso dar um passo maior do que a perna. Eu tenho que planejar o meu negócio pensando lá na frente, mas olhando o hoje. Se o negócio hoje sou só eu não posso me comprometer com o meu cliente de que eu vou fazer uma coisa que eu não tenho condições estruturais, financeiras, de recursos, de cumprir aquilo que eu prometi. Então, Juliana, eu vou começar o meu curso de EAD de inglês para diplomacia no Rio de Janeiro. Então tá bom. Então eu vou pesquisar no Rio de Janeiro o que existe para eu criar uma diferença. Então eu vou criar minha marca, eu vou criar toda a minha identidade visual, porque isso sim é importante. Isso vai criar desde o início um negócio estruturado, porque quando você transfere, você informa para o seu cliente, você se posiciona no mercado como uma empresa que se preocupa com uma marca, se preocupa com uma ideologia, se preocupa com transmitir crenças e valores, você está se comunicando como um empresário e não como um profissional autônomo. O profissional autônomo é aquele que só se preocupa com o job, né? É aquele que se preocupa em ter um cliente, pagar a conta e ir para o próximo. Ter um negócio é você se preocupar com o todo, porque o empreendedor, ele não é um negócio. O empreendedor, ele é o dono do negócio. Então você tem que se enxergar como o dono do negócio e o negócio ele precisa ter sua própria identidade. Então a partir daí você vai olhar para o mercado, vai ver o que você tem de diferente e criar a sua própria marca, a sua identidade, o seu nome, o seu formato. Identidade e marca não é apenas um logo e uma cor, é tudo aquilo que você comunica para o mercado. Então, Juliana, eu quero falar, se eu vou abrir o meu curso de inglês para pessoas que querem cursar diplomacia, que querem virar diplomatas, então toda a minha comunicação, toda a minha forma de falar com o meu cliente, a minha marca, as cores que eu vou utilizar para vestir a minha marca, precisam se comunicar com esse nicho. São pessoas mais formais, são pessoas talvez um pouco mais acadêmicas do que de mercado de trabalho, do que o consumidor comum. Então eu tenho que trazer, por exemplo, talvez cores, a gente pode até pensar depois numa live falando sobre como construir marcas, o poder das marcas, trazendo esse conceito de como construir a marca dentro de um nicho, de como pensar esse formato, sabendo qual nicho que eu vou atuar.
Então, talvez, será que o laranja é uma cor imponente para quem, quem é diplomata? Será que conecta isso ou não? Talvez um branco, um prata. Então, também eu tenho que pensar nisso quando eu vou abrir o meu negócio. Com quem eu estou me comunicando? Será que uma cor amarelo vai soar bem com o meu público? O meu público não é um público teen, não é um público jovem, é um público mais velho, de 30, 50 anos, que está ali se propondo a ser diplomata. Então eu tenho que pensar também o que a cor ou a comunicação, a forma como eu falo nas redes sociais, no meu site, no momento de vender para o meu cliente, como é que tudo isso é comunicado para o meu cliente, como é que tudo isso ele é visto. Será que eu vou ser bem visto para o meu cliente de acordo com o desenvolvimento da marca que eu fizer? É uma coisa que você tem que pensar, e muitos empreendedores pulam essa etapa. Mas essa é uma etapa fundamental para quem quer ter um negócio estruturado. Se você quiser ser apenas um freelancer, um profissional autônomo, tá tudo certo. Segue job atrás de job. Mas se você quer desenhar o seu negócio do zero, estruturado, seguindo passo a passo, para ter um negócio estruturado com baixo investimento, é assim que você pode seguir. Não estou falando que é a única forma, mas é uma forma comprovada de que você consegue abrir o seu negócio. E aí a outra parte vem a parte de avaliação de recursos. Como eu falei, se você vai começar como eu empreendedor, então você tem que saber, Juliana, eu tenho recursos limitados. Eu tenho recursos próprios financeiros e tecnológicos, por exemplo, de sistema, de software, de servidor, depende do que você precisa. Não vou pedir empréstimo para abrir o meu negócio, mas os meus recursos são limitados. Eu não consigo agora ter capital de giro para ter profissionais trabalhando junto comigo. Então eu vou iniciar sozinha. Então eu preciso saber o que eu preciso para iniciar. Se eu tenho recursos limitados, eu preciso pensar, então, olha, eu só posso atuar no Rio de Janeiro, eu só posso utilizar tais sistemas, eu tenho que ter um limite de gastos, porque meu dinheiro ele precisa durar até as minhas vendas decolarem, então eu preciso concatenar, né, juntar o momento em que eu tenho um capital limitado, até que eu consiga fazer a transição de ter vendas suficientes para manter o meu negócio. Isso se chama ter uma previsão, porque não necessariamente vai acontecer dessa forma. Tudo depende de como que você vai caminhar. Se você vai fazer anúncio, se você não vai, se você vai trabalhar só organicamente de boca a boca. Então, a avaliação da necessidade de recursos financeiros vem daí, de você determinar se você vai iniciar sozinho, se você vai ter um parceiro te ajudando, o volume de trabalho que isso vai gerar para você conseguir ter um pequeno negócio, vender localmente, sem precisar contratar uma pessoa a mais, porque às vezes vê um volume de trabalho muito grande e você precisa de mão de obra, mas você não tem dinheiro para pagar essa mão de obra ainda. Ou o contrário, você acha que vai ter, tipo, minha empresa vai bombar e eu vou ter muitas vendas e as coisas demoram mais do que o esperado. Então, por isso que a avaliação dos recursos financeiros é importante. Você precisa pensar o seu negócio, formatar ele para que você saiba o quanto de dinheiro você vai ter para pelo menos os 6 primeiros meses. Dentro dos 6 primeiros meses, que é tipo a fase recém-nascido, né? Tipo, um bebê quando nasce, ele até o primeiro mês ele é recém-nascido. Depois do primeiro mês ele é um bebê. Uma empresa, nos 6 primeiros meses, ele ainda é um recém-nascido. Um ano ele se transforma num bebê. Então, você precisa pensar, no mínimo, a sua empresa, nos 6 meses, como que ela vai sobreviver e performar com recursos financeiros que você tem neste momento. E aí, por exemplo, Juliana, eu tenho dinheiro para 3 meses para começar a ter vendas, mas caso isso não aconteça, eu tenho uma linha de crédito em que eu posso pedir dinheiro emprestado para os próximos 3 meses seguintes, ou talvez os próximos 6 meses, completando aí 9 meses. Então eu vou conseguir fazer essa jornada de abertura do meu negócio, colocar em operação e ter um dinheiro para sobreviver, fazer o seu negócio se manter nesse período, até que as vendas consigam aumentar para que você consiga decolar o seu negócio. E aí,
sabendo quais são todos os recursos financeiros que você precisa, porque, por exemplo, no curso do EAD, o que você precisa é uma plataforma para você hospedar o seu curso. Você vai precisar de um domínio próprio, você vai precisar de um gateway de pagamento, que é tipo PayPal, essas coisas assim. Você vai precisar de uma... Eu não sei se um professor de inglês, um curso de inglês online, se enquadra no MEI, mas se enquadrar no MEI, você nem precisa do advogado. Você vai precisar pagar só aquela taxa lá de 50 e poucos reais de impostos. Mas se você não se enquadrar no MEI, você precisa saber que você precisa pagar o contador mensalmente. Então isso também precisa ser inserido ali no que você tem de recursos financeiros para investir. Se você vai conseguir fazer anúncios ou não. Então isso também entra como recurso financeiro. E aí vem um plano de marketing. O plano de marketing ele também tem que ser considerado se você vai conseguir fazer ele também em anúncios na hora que você for fazer os recursos financeiros. Mas o plano de marketing é você desenhar a estratégia de lançamento do seu negócio. Então, Juliana, eu pensei no meu curso de EAD, eu vou trabalhar só no Rio de Janeiro, eu vou ter uma plataforma em que eu vou lá pagar X reais por mês, eu vou hospedar o meu curso, vai estar todo gravado, então não vou ter custo com gravação, vou gravar em casa e vou colocar lá. E aí o que eu preciso fazer para começar a vender? Você vai precisar estar presente na internet, você pode começar a fazer conteúdo nas redes sociais e você também pode fazer anúncios pagos para poder promover os seus conteúdos e fazer vendas. Tá, mas para quem que eu vou vender? Eu já sei que eu vou vender para quem quer fazer curso de diplomacia. Então, as minhas redes sociais, o meu plano de marketing, ele precisa ser muito bem desenhado de quem é o seu público, quem é o seu avatar. E aí o plano de marketing ele vai seguir em quem é o seu avatar. Então, são pessoas que talvez sejam formadas em direito, economia, relações internacionais, que talvez tenham de 30, 50 anos, que já falem inglês ou tenham um inglês de intermediário a avançado e que precisam fazer a inscrição no Instituto Rio Branco. Então você vai começar a formatar o seu plano de marketing e isso tudo precisa se comunicar, tá? Em que área você vai atuar, ou seja, você vai atuar só no Rio de Janeiro. Vou trabalhar sozinho, então eu preciso de pouco volume de trabalho, porque senão eu não dou conta sozinho. Quantos de recursos financeiros eu tenho? Eu tenho recursos limitados, então eu tenho que pensar, e isso tudo precisa se encaixar, tá, gente? E aí o plano de marketing. O plano de marketing eu vou pensar para quem que eu vou vender, então aqui são quem vai fazer diplomacia, desenhar isso, são pessoas de 30 a 50 anos, que já têm alguma coisa de inglês, que são formadas em direito, advocacia, direito, economia e alguns cursos que você pode pesquisar, criar esse avatar, e começar a gerar conteúdos para suas redes sociais falando sobre inglês para quem quer ser diplomata, inglês para usos em reuniões de diplomacia, inglês para uso em ONGs internacionais, em assembleias de alguma coisa ligada à área dessas pessoas, à área que essas pessoas vão atuar, em missões diplomáticas, como receber um diplomata, como fazer contato com comerciantes, sei lá, nos Estados Unidos utilizando o inglês, como é que você faz uma reunião, como é que você se comunica com outra pessoa, como é que você faz um artigo para publicar a sua tese de mestrado. Então, tudo você vai adaptar entre quem é o seu avatar, quais conteúdos você precisa fazer para conectar esse público ao seu negócio. E aí você vai desenhar o seu plano de marketing seguindo isso. Porque para você lançar a sua empresa, você precisa começar a se comunicar com o mercado do que você vai lançar. O seu negócio é curso de inglês para diplomatas. Então, você vai começar a fazer isso. E aí você precisa já ter pensado atrás do plano de marketing o quanto que você vai ter de dinheiro separado para anúncios. Ah, Juliana, de acordo com meus recursos financeiros, eu vou ter, sei lá, 200 a 300 reais por mês para poder fazer anúncios. Então, você vai ter que se planejar dentro da sua área de marketing que você vai precisar fazer X conteúdos por dia e dentro desses X conteúdos por dia,
Alguns você vai impulsionar, alguns você vai fazer anúncios com eles, outros você vai deixar organicamente, para que você comece a ter presença digital, para que você comece a ter vendas futuramente. E aí, passando disso, eu falei lá atrás que você ia precisar de um contador. Mas por que você precisa de um contador? Por exemplo, nesse caso, eu não sei se para um curso de inglês especificamente, você pode se enquadrar no MEI. Se você pode se enquadrar no MEI, talvez você não precise de um contador. Não precise, não quer dizer que você não seja bom ter um contador como um aliado. Afinal de contas, o seu negócio pode crescer rápido. Você pode atingir o teto do faturamento do MEI muito rápido. Então, o contador, ele vai te ajudar a desenhar de que forma o seu negócio vai iniciar. Por exemplo, se você já sabe que você vai iniciar sozinho, então você tem algumas possibilidades. Você pode ser MEI, se a sua atividade permitir. Você pode ser EIRELI, só que a EIRELI você precisa ter um capital mínimo, que se eu não me engano são R$104 mil, que é um formato que você vai atuar sozinho. Então, Juliana, eu não tenho R$104 mil, não posso ser MEI, como que eu vou abrir a minha empresa? Tem outras formas jurídicas em que você pode se adequar para abrir o seu negócio. E aí é o contador que vai te ajudar a formatar juridicamente o seu negócio. Qual é a natureza jurídica, quais são as legalidades que você vai precisar cumprir dentro dessa natureza jurídica, dentro da sua área de atuação. Qual é o seu planejamento tributário, por exemplo. Dentro do MEI, você pagaria, sei lá, R$55, se eu não me engano. Mas fora do MEI, você não vai pagar R$55. Você vai pagar um percentual do seu faturamento. Então, se você for EIRELI, se você for uma sociedade limitada, se você tiver sócios, ou você for um empresário individual, você precisa saber o quanto que você vai pagar de tributos, porque isso tudo vai influenciar na sua precificação, isso tudo vai influenciar no quanto que você vai gerar de lucro dentro da sua empresa, porque se você não souber o quanto de tributos e quais são as legalidades do seu negócio, como é que você vai fazer a gestão do seu negócio? Então, ter um contador nesse processo de abertura do negócio é fundamental, porque você precisa saber como é que você vai se enquadrar. Se você vai atuar sozinho, você tem algumas possibilidades de abrir o seu negócio sozinho. Se você vai abrir o seu negócio com um sócio, já é outro cenário. E aí é um contador que vai te ajudar a enxergar quais são as possibilidades, quais são os tipos de empresa disponíveis, tipos de natureza jurídicas disponíveis que eu posso utilizar. Vai ser MEI, vai ser EIRELI, sociedade limitada, empresário individual. Tudo vai depender de você vai trabalhar sozinho ou não, qual a sua área de atuação, que aí você vai adaptar todas essas informações junto com o seu contador e saber qual vai ser o cenário em que você vai atuar, entendeu? E aí, a partir disso, que eu já tinha até adiantado aqui, que é a natureza jurídica, você vai escolher junto com o seu contador, porque a natureza jurídica ela está totalmente ligada com o quanto que você vai pagar de tributos. Porque se você for MEI, você vai pagar muito pouco, aí você só vai precisar planejar o crescimento do seu negócio, porque você, como é pagando, sei lá, R$55 por mês, em 1 ano, 2 anos, talvez, que você atinja o teto do faturamento, você vai precisar migrar de MEI para outra natureza jurídica, talvez uma EIRELI, talvez um empresário individual, ou talvez até uma sociedade limitada, se você tiver sócios. Mas, se não for o caso, você precisa saber como é que você vai iniciar e como é que você vai migrar lá na frente, depois de talvez 6 meses, 1 ano. E aí, a próxima etapa, depois que você bater esse papo com o seu contador, saber a sua área de atuação, quais são as possibilidades, você vai saber qual é a documentação toda que você precisa. Ah, Juliana, para MEI é muito simples. Eu preciso de meu CPF, RG, comprovante de residência, comprovante comercial para você abrir a sua empresa. Mas se você for uma EIRELI, por exemplo, eu preciso comprovar o capital inicial que eu tenho. Então, você vai precisar de mais documentos. Não, eu preciso da minha certidão de casamento, de certidão, se eu for ter sócios, eu preciso não só dos meus documentos, eu também preciso dos documentos dos meus sócios. Então, tudo isso é o contador que vai te auxiliar. Qual é o tipo de natureza jurídica que é o mais adequado para
para o tamanho do seu negócio, para a atuação do seu negócio. Se você for MEI, tudo fica mais fácil, mas nem todas as atividades são permitidas serem exercidas pelo MEI. Então, é o contador que vai conseguir te ajudar nessa decisão. Se você não consegue ser MEI, que é o suprassumo de um empreendedor, é conseguir se adequar ao MEI no início, né, por causa dos benefícios de ser MEI, que vocês tem vários conteúdos aqui no IGTV falando sobre isso. Se você não conseguir se adequar ao MEI por causa da sua atuação, é o contador que vai te ajudar a calcular, porque às vezes você é uma Eireli, ou talvez não compense ser Eireli porque você não tem esse capital, você pode ser outro tipo jurídico que talvez não impacte no seu imposto de renda, talvez você consiga fazer um planejamento tributário mais adequado e não ser tão impactante, ou a estrutura de custo do seu negócio possa facilitar qual tipo de natureza jurídica que vai ser mais benéfico para a sua atuação. Então, é o contador que vai te ajudar nesse desenho do negócio. E aí, os documentos vão ser sempre de acordo, no geral, é sempre os documentos de você, pessoa física. RG, CPF, comprovante de residência, comprovante de endereço do local que você vai registrar o seu negócio, o telefone do negócio. E os outros documentos dependem muito qual a natureza jurídica que você vai formalizar a sua empresa. E a partir daí vem um registro do contrato social. Assim como eu falei, nem toda natureza jurídica tem necessidade de um contrato social. O MEI, por exemplo, não precisa de um contrato social. Tem só uma ata que você precisa fazer o registro dela. Mas, por exemplo, o contrato social é um documento fundamental que muitas pessoas deixam de fazer de forma atenta e depois caem em problemas muito sérios. Um contrato social, ele é um documento que rege o negócio ou a sociedade. Então, se você for ter um sócio, redige esse contrato social atentamente, com todas as cláusulas que vão beneficiar todos os sócios. Porque, às vezes, você pode ter problemas com o sócio em cair, às vezes, fechar até o negócio sem necessidade por conta de que você não estava protegido o suficiente de acordo com o contrato social. Então, não utilize um contrato social modelo padrão aí pela internet. Procure um advogado, desenhe o contrato social de acordo com o sócio que você tem, de acordo com as regras que você quer implementar dentro do seu negócio. O seu negócio é como se fosse o seu bebê. Da mesma forma, quando você tem um filho, você quer passar melhor pomada no bumbum, você quer pagar a melhor fralda, o seu negócio é a mesma coisa. Você precisa cuidar dele da melhor maneira, porque depois, quando a gente tem problemas, a gente não tem como solucionar se a gente não pensar nisso antes. E o contrato social é uma parte crucial de um negócio. Se você ali não se preocupar em herdeiros, ou, por exemplo, quando briga com o sócio, como dissolver essa sociedade, isso pode impactar seriamente, muitas vezes fechar. Muitos negócios fecham por conta de problemas de sociedade e que o contrato social não prevê, e uma das partes sempre sai prejudicada. Então, é um ponto muito forte em que você precisa prestar atenção. Bom, mas o ponto-chave em que eu queria falar sobre como abrir o seu negócio com baixo investimento são 2 pontos principais. É saber qual é a natureza jurídica mais adequada para o seu negócio. Então, a primeira coisa, quando você definiu lá atrás qual foi sua área de atuação, a primeira coisa que você vai fazer é saber se você se enquadra dentro do MEI. Porque se você se enquadrar dentro do MEI, primeira coisa, você não vai precisar investir aqueles R$2.000 para abertura de um negócio, você simplesmente vai entrar lá no portal do empreendedor.gov, vai fazer o registro da sua empresa rapidamente, você só precisa dos documentos ali validados. Em questão de 1 dia, 2 dias no máximo, você consegue abrir a sua empresa. Você tendo um endereço comercial para fazer o registro da sua empresa, você consegue também rapidamente, você não precisa mais de, eu preciso de uma sala comercial, eu preciso de uma loja para abrir a minha empresa, eu preciso ter um fiador porque
quando você vai contratar uma sala, você vai precisar de um fiador. Aí você precisa pagar aluguel, condomínio, IPTU, taxa de foro, taxa dos bombeiros, você precisa pagar seguro. Então você precisa pagar um monte de coisa que não tem necessidade. Então, quando você tem uma possibilidade de não ter uma sala comercial, de você não precisar pagar todos esses investimentos, não precisar comprar mobília, você pode simplesmente utilizar o escritório virtual para abrir a sua empresa, registrando o seu endereço em um endereço comercial de segurança que te dê credibilidade, em vez de abrir na sua casa, ou ao invés de você contratar uma sala comercial apenas para registrar a sua empresa, você deixa de atrasar o seu sonho de abrir o seu negócio, ou você deixa de investir o seu dinheiro em um gasto com sala comercial, com custos que você não precisa ter. Você foca esse investimento todo no seu negócio. Então, ao invés de você contratar uma sala comercial, ao invés de você utilizar todo esse recurso inutilmente, porque você não precisa disso, você vai focar esse recurso todo do seu negócio, vai focar esse dinheiro dentro do seu marketing para conseguir alavancar suas vendas, você vai investir em estrutura, você vai investir em estrutura, eu digo tecnológico, né? Por exemplo, você precisa fazer conteúdo para as redes sociais para você ser conhecido, para sua marca ser conhecida, ou você precisa de um sistema, por exemplo, no curso do EAD, que você precisa de um sistema, de uma plataforma para você colocar os seus cursos. Então, ao invés de você contratar uma sala comercial, uma loja, você vai investir em recursos tecnológicos para fortalecer a estrutura do seu negócio. Ou você vai, por exemplo, você precisa de um sistema de CRM para controlar as pessoas que entram em contato com você, para você saber, por exemplo, eu tenho um site e as pessoas entram em contato comigo através desse site e eu preciso ter um controle dessas pessoas, eu preciso ter um controle dos meus alunos. Então, você precisa de um sistema para te dar apoio. Então, ao invés de você contratar uma sala comercial, uma loja, para você simplesmente abrir o seu negócio, a única coisa que você precisa saber é que você pode sim abrir o seu negócio utilizando um MEI ou utilizando uma natureza jurídica, que é EIRELI, MEI, Sociedade Limitada, desenhada por um contador para que você consiga economizar dinheiro nesse ponto, você não precisando gastar dinheiro pagando impostos desnecessariamente, você vai otimizar esse recurso e transferir para o seu marketing, porque o marketing é o que faz impulsionar o seu negócio. Então, a partir do momento que você deixa de gastar dinheiro com coisas que você não precisa, como é ter uma sala comercial, como é escolher a natureza jurídica errada para o seu negócio, você vai investir totalmente no marketing do seu negócio e fazer o seu negócio crescer. Porque se você não investir dentro do seu negócio, não é com vento que ele vai ser espalhado para o mercado. Então, quando você abre um negócio, você não vai bater um cliente na sua porta e vai lá, toque, 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 oi, tudo bem? Então, eu queria conhecer o seu serviço. É o que a gente até fez uma live aqui, eu fiz uma live com a Carinho Office, falando sobre marketing espiritual. Quando você abre um negócio, você não pode esperar que os clientes vão cair do céu e você vai ser abençoado porque você abriu o seu negócio. Então, otimizar os recursos financeiros é fundamental dentro de um negócio, na cabeça de um empreendedor. Então, esses são os dois recursos que você pode utilizar para abrir o seu negócio com baixo investimento. É utilizar o escritório virtual para registrar o seu negócio e utilizar os seus recursos financeiros para otimizar o crescimento do seu negócio. Que aí você vai alavancar o seu negócio através do seu plano de marketing, você se conectando com o seu cliente, você utilizando os anúncios para poder vender, para poder aparecer no mercado. Cabecinha explodindo, né, Carinho Office? Bom, deixa eu ver se tem alguma pergunta. Cor atua na percepção de valor e missão de marca. Não entendi. Bom,
Esses são as principais informações que você precisa ter, são os 10 passos para você abrir o seu negócio no Rio de Janeiro com baixo investimento. Então, a primeira coisa que você precisa saber, resumindo, a primeira coisa que você precisa saber é: você se enquadra dentro do MEI? A sua atuação se enquadra dentro do MEI? Se não se enquadra, a melhor forma de você economizar dinheiro é você saber com o contador qual a natureza jurídica você precisa se adequar para pagar menos tributos ou otimizar os tributos. Por exemplo, dentro da natureza jurídica lá, sei lá, você precisa da Eireli, você precisa ser uma sociedade limitada. Como você precisa fazer um planejamento tributário e saber de qual a melhor natureza jurídica que vai te permitir ter uma otimização dos seus recursos financeiros. O que você vai pagar menos impostos. E a partir disso você vai economizar dinheiro. E por outro lado, ao invés de você ter uma sala comercial com custos elevados, com estrutura própria, que você precisa deixar de trabalhar para cuidar do seu escritório, você vai utilizar o escritório virtual, que é um valor que cabe dentro do seu bolso, você vai pagar menos que um valor de um TV a cabo e vai registrar a sua empresa num endereço comercial de prestígio, que promove segurança e alta credibilidade para o seu negócio. Então, essas são as duas formas que você precisa sair daqui sabendo. É conversar com o seu contador sobre como abrir a sua empresa para otimizar os seus recursos financeiros e saber de que forma você pode fazer o seu planejamento tributário e economizar esses recursos para focar no seu plano de marketing. E por outro lado, é saber que o escritório virtual pode te ajudar a economizar. Ao invés de ter uma sala própria, você vai ter o seu escritório próprio dentro da nossa unidade. E adotar os modelos inteligentes de gestão é exatamente isso. Isso é otimização de recursos financeiros. Isso é uma gestão de um negócio eficiente. Muito bem dito, carinho. Bom, gente, essa foi a live de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E semana que vem a gente se vê de novo. Um beijo, até a próxima.